Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Jonathan Coutinho, professor de História, de Filosofia, de Sociologia, da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, e vou fazer esse videozinho aqui para vocês, como essa série de vídeos tem se proposto, um vídeo rápido, porém eficiente com relação a alguns temas. Nesse caso, vamos falar um pouquinho sobre filosofia, e especificamente sobre a filosofia antropológica ou antropologia filosófica, tanto faz, tá bom? Primeira coisa a entender que filosofia e antropologia em si são duas áreas de conhecimento distintas, obviamente, né? Assim como você tem a história, enfim, tem as ciências sociais, ciências políticas, embora são áreas que conversam, são áreas que têm muita afinidade, tudo bem? No geral, a gente coloca essas ciências como na área das ciências humanas, a antropologia e a filosofia, tudo bem? Aqui a gente vai entender como que a antropologia e a filosofia conversam, o que elas têm de comum, o que é, quando elas se juntam, surge uma nova área de conhecimento, que é a antropologia filosófica, tudo bem? A palavra antropologia vem do grego e significa estudo do homem, antropo, homem, logia, o estudo, portanto, o estudo do homem, o estudo daquilo que é o do homem. Geralmente, o antropólogo ele tem uma formação mais voltada para a área das ciências sociais ou mesmo da história, mas a filosofia também trata um pouco da parte de algumas perguntas fundamentais, elementares, né, para o estudo do antropólogo. Então, a antropologia filosófica ela se debruça sobre algumas perguntas, como, por exemplo, o que é o ser humano, né? Qual é o motivo da existência, né, do ser humano, do homem, qual é a natureza humana. Então, a antropologia filosófica ela se preocupa, na verdade, com a essência do ser humano na sua dimensão filosófica, né? Ela procura explicar qual é a posição que o ser humano tem no cosmos, ou seja, qual é a posição do ser humano no universo, né? Que lugar o homem, o ser humano, não só o físico do homem, mas o intelecto, o pensamento do ser humano ocupa o seu espaço no universo, né? Para isso, ela vai se debruçar sobre esse tipo de pergunta que eu acabei de dizer: o que é o homem, qual é o motivo da existência humana, se há uma natureza humana, a natureza humana é boa ou má, enfim. E se há essa natureza, qual é essa natureza do homem? Então, se debruça a antropologia filosófica sobre essas questões. E ao longo da história da humanidade, diferentes filósofos propuseram diferentes respostas para essas perguntas. Tá? Por exemplo, na Idade Antiga, na Antiga Grécia, né, lá entre os séculos 3, 4 a.C., por exemplo, Platão coloca que, na verdade, o corpo do homem é o cárcere da sua alma. Então, a alma, o ser humano teria uma essência, que é a sua alma, e essa alma ficaria, por exemplo, aprisionada dentro do seu corpo. Já Aristóteles, por exemplo, coloca que o homem é um animal político, ou seja, o homem ele por natureza é um ser político, em fazer política. Não, aqui não é entendido, não vamos entender aqui como política partidária, né, que a gente vê hoje, mas como o ser humano se colocando dentro da sua sociedade, colocando as suas ideias, as suas opiniões, as suas vontades, isso que é um ser humano político. Já Sócrates, por exemplo, dizia que o ser humano havia necessidade de conhecer a si mesmo. Então, toda a retórica socrática ela é voltada para que o ser humano se conhecesse. Essa é a essência humana, é se conhecer. Indo para a Idade Média, por exemplo, onde vigorava uma grande visão teocêntrica, ou seja, da Igreja de Deus como centro do universo, a essência humana passa a ser entendida como submeter-se à fé. Né? Ou seja, você submete a razão humana, a existência humana à divindade, a Deus. Essa é a grande essência da existência e da motivação humana
dentro da Idade Média, submeter a igreja, se submeter à religiosidade a Deus. Saindo da Idade Média, indo já para a modernidade, séculos XV, XVI, XVII, a gente tem, por exemplo, Descartes, já é a época dos racionalistas na filosofia. Descartes, que era um grande racionalista, opõe agora já corpo e alma. Ele não deixa de ter a sua fé, ter uma religiosidade, mas já começa a opor a existência de uma alma, de uma essência humana da alma e o corpo. Portanto, já você tem uma nítida separação entre fé e a existência humana terrena. Tá? Mais contemporaneamente, chegando no século XIX, indo para o século XX, algumas outras concepções do ser humano surgem. Por exemplo, Karl Marx, em meados do século XIX, já coloca o homem econômico, né? O homem e a ideia do materialismo histórico, né? O ser humano como sendo aquele em que existe uma essência econômica da luta de classes, né? Da luta da burguesia contra o proletariado. Então, em essência, o ser humano ele está nessa luta de classes, se encaminhando para o comunismo, né? O capitalismo, naturalmente, pelas suas próprias contradições, seria derrubado inicialmente pelo socialismo para depois se chegar ao comunismo. E Freud, por exemplo, já no final do XIX, no século XX, propõe ali o ser humano mais no seu sentido psicológico, né? Freud é um grande psicanalista, né? O pai da psicanálise moderna, aonde começa a entender o ser humano pela sua mente, pelo seu pensamento, pelas suas subjetividades, pela toda a complexidade que a mente humana produz, focando principalmente nas questões de instinto do ser humano. O ser humano como um ser instintivo. Tá? Enfim, isso aqui foi um breve apanhado da antropologia filosófica, indo desde a antiguidade até a modernidade, passando aí por alguns principais filósofos e outras pessoas que se dedicaram a tentar entender qual é a posição do ser humano no universo, qual é a essência humana, se existe essa essência e como esse ser humano se insere no universo. Tá? Essa é a ideia principal da antropologia filosófica. Tudo bem? Espero que o vídeo tenha ajudado. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Ok? Abraço, até a próxima.